Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte onde Arnaldo faz uma análise dessa chegada de Crespo ao São Paulo e de como ele vai trabalhar esse elenco curto nesse segundo semestre. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. O Crespo pode chegar, ganhar uma situação que é necessária e urgente, melhorar como mandante, trazer do Morumbi de volta a coisa, mas pode piorar fora. Foi exatamente o que o Rogério fez quando entrou no lugar do Crespo. O Rogério entrou, o Crespo patinava, saiu da zona de rebaixamento para patinava com empates. O São Paulo não empatou mais. Começou a ganhar e a perder muito mais com o Rogério. Terminou na mesma posição do Campeonato Brasileiro. Na mesma posição. Então trocou o Crespo pelo Rogério. E olha que o Rogério era o Rogério, né? Não era o Crespo. O Crespo não ganha, só empata, só empata. Mas era difícil de perder. O Rogério chegou, começou a ganhar em casa e perder todas fora, terminou na mesma posição. Foi considerado um trabalho ruim do Rogério? Não. Porque só tinha 6 meses e ele pegou o barco andando. Então o Crespo tem essa primazia. Isso pode ser bom. Eu não estou criticando, porque talvez caia na real que o time do São Paulo é limitado, que tem poucos jogadores, que os principais jogadores não jogaram esse ano, que a diretoria é fraca, um monte de coisa, e que o técnico possa simplesmente salvar o time do rebaixamento. É o que a gente espera. Foi o que aconteceu com o Rogério lá fora, lá atrás. Aí virou o ano. E o Rogério teve a pré-temporada, escolheu os jogadores e tal, e fez um ano de 2 finais e 2 derrotas. Aí a gente pode avaliar o trabalho do Rogério naquele ano todo. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Para mim não foi bom. Sobretudo nas finais, o São Paulo jogou muito mal, nas 2 chances, né? E não teve uma campanha em brasileiro para voltar, como disse o Renan. Porque o que aconteceu o ano passado, gente, no segundo semestre, foi muito bom. Porque o São Paulo já começou uma janela, já começou o sinal do cinto apertado. Então, a janela do São Paulo foi Jamal Lewis e Santilon, a parte final. E o São Paulo, na segunda parte da temporada, e eu acho que ele foi bem na Libertadores, ele só foi eliminado pelo campeão nos pênaltis e com os jogadores principais lamentavelmente falhando, não o técnico. O São Paulo na Copa do Brasil, aí eu acho que teve peso do técnico pela ausência de suspensão dele. Para mim, o grande problema do Zubeldia, as ausências e suspensões. E ele estaria suspenso contra o Nacional de Medellín, então deixo claro aqui. Então ele estava suspenso contra o Atlético, tomou o gol no final, babau, mas teve, entre a partida de ida e a partida de volta, a data FIFA, o Dorival convocou o Lucas e tal, não sei o que lá. O Lucas chegou lá, o Bobadilha não foi, empatou 0-0 lá em Minas, detalhes. E no Brasileiro, cara, o São Paulo fez uma coisa que ele não fazia desde a época do Diniz, que só tinha o brasileiro para disputar, ele terminou entre os 6 primeiros, que deveria ser, como o Renan falou, sempre a régua mínima. Mas agora está muito difícil. A largada foi péssima, a concorrência é muito mais forte. Hoje, comparar, né, o Renan citou o Bahia do Rogério, o Rogério acabou de renovar até 2027. Você pega o elenco do Bahia e do São Paulo, é quase uma covardia. O investimento do Bahia no futebol e o investimento do São Paulo no futebol. Então, o que é positivo na troca de técnico é que o Crespo não carregará uma cruz nas costas na chegada dele. E o mínimo que ele fizer tá bom. Como foi com o Rogério lá atrás, quando ele substituiu o Crespo. Agora, para melhorar para o time, vai precisar muito do Lucas, vai precisar muito do Oscar, que não apareceram nesse período todo. Não vai ter o Caleri, que o Dineno faça alguma coisa quando ele chega, porque nós estamos falando de a recuperação de alguns jogadores, mas nós estamos falando, nesse intervalo, na saída de outros. Do Alves, talvez do Juan, talvez. O elenco do São Paulo é curtíssimo para 3 frentes, continua sendo, com o Zubeldia, com o Crespo, comigo, com o Éder, com o Renan, com qualquer pessoa. O elenco do São Paulo, parecendo para 3 frentes, ele não comporta. Simplesmente isso. Né? Então, é uma situação, e ainda mais com lesões. Né? Então, eu e o Renan, deu certo ano passado, a gente acendeu uma vela para o Wellington, lateral, a gente tem que acender 1000 velas todos os dias
para os poucos jogadores que restam ao São Paulo. São poucos, né? E assim, Éder, deixa eu falar uma coisa rapidinho. A respeito da identidade, passa pelo Crespo saber também que o Oscar, ele não pode jogar 2 jogos por semana. Então, na cabeça dele, o Arnaldo está falando sobre para prevenir lesão nesses jogadores importantes que na nossa cabeça fazem diferença dentro de campo. Portanto, ele tem que ter, né, nessa identidade de jogo, já um jogador para substituí-lo. Porque se ele colocar o Oscar para jogar, e não vamos esquecer, né? O calendário pós-Copa do Mundo de Clubes é tão pesado quanto for o primeiro, ou se não for mais pesado do que o primeiro. Então, ele tem que ter já na cabeça dele que ele não pode usar no máximo do seu rendimento esse jogador principalmente. Essa é a dúvida que eu tenho. Mas aí, onde nós vamos usar o Oscar? Contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil ou contra o Juventude pelo Brasileiro? Você está me perguntando? Você tá não, perguntando para vocês, é verdade. Eu tenho essa questão mesmo. Para mim é Juventude. Para mim é Juventude. Então, a direção, né? A direção ela não prioriza. A direção, desde o início, ela quer as Copas também. Então, assim, beleza, eu concordo. Mas primeiro, você tem o substituto era o Alves, já não é mais. Então, essa situação que a gente vive, então, tem uma questão prática daqui a 5 rodadas. 5 rodadas de Brasileiro ou 4, dependendo do jogo do Flamengo. São Paulo estreia na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. No final de semana tem o Juventude pelo Brasileiro. Eu tô com o Renan. Copa do Brasil arrisca. Põe o Rodriguinho, põe qualquer um. Mas a direção do São Paulo não fará isso. E vai ficar no colo do técnico de novo. Oscar e Lucas não podem jogar 2 partidas por semana. Beleza, o São Paulo tem 3 torneios, então tem que escolher quando eles vão jogar. Sem contar, não, porque esses 5 jogos ou 4 antes do primeiro jogo de Copa, já tem que haver um trabalho para isso. O Oscar pode jogar esses 4 ou 5 jogos seguidos? Né? Creio que não. Na minha opinião, também não. Ele já mostrou isso. Para quê? Para você ter o Oscar no máximo do rendimento físico dele. Não, contra o estreia da Libertadores contra o Tadieres lá. Vamos colocar, porque a gente precisa do Oscar. Mas a gente precisa do Oscar bem fisicamente, que senão ele não vai render. A gente sabe muito bem. Hoje o futebol ele é muito intenso, muito físico, e o Oscar tem que, como todos os outros, tem que estar muito bem fisicamente para poder fazer aquela assistência que ele sabe fazer, para poder buscar o melhor posicionamento e receber a bola em condição de pifar os nossos atacantes. Então, isso tem que ser muito trabalhado, e isso passa por identidade que o Crespo falou, né? Todas essas estratégias, ele tem que estar muito bem pensado. Hoje, os volantes todos estarão à disposição, com exceção do Luiz, que a gente já nem sabe quando que estará, mas os outros 4 estarão à disposição, que pode se tornar 5, dependendo do que o Luan fizer nesses 15 dias. E ele estava treinando, hein? O Luan tá fininho, o Luan tá forte, tá fininho, estava treinando aí nesse período de férias aí, ele estava treinando, eu vi uns videozinhos dele treinando, entendeu? Então pode se tornar 5, 6 com o Negruti, sei lá, tudo do zero, começa tudo do zero agora. Óbvio que ele tem na cabeça dele já alguma coisa a respeito dos jogadores. Ele conhece o Luciano, conhece o Arboleda, mas, pô, ele conhece o Alan, ele conhece outros jogadores, mas os outros, repito, os outros que estavam sendo menos utilizados, começa do zero. Eles vão ter 15 dias para mostrar a qualidade deles para o novo treinador. O Adail de Ivaiporã, no Paraná, tá aqui, mandou um abraço para eles também. O Arnaldo, aquele assunto que eu falei para você que ia surgir, primeiro, só rebobinando, Lanzini, que perguntaram aqui na live, falei que uma fonte que ela me respondeu, eu estava digitando aqui, foi isso. Me respondeu, nunca ouvi esse nome. E sobre, eu ouvi também que a questão do Biel, que é um nome que de fato interessou o São Paulo, que é muito difícil de rolar. Então, não é um dos reforços que deve chegar. O futebol dinâmico pode mudar, mas pelo menos neste momento, o que eu ouvi é que não está próximo. E por falar em jogador que está próximo, não está próximo, o Gabriel Ramos mandou um superchat aqui há algum tempo já, perguntando: por que a imprensa segmentada não investiga o caso Juan?
E aí vamos lá, vamos contextualizar isso. O que é o caso Juan? Estourou ontem à noite nas redes sociais, ou hoje cedo, acho que foi ontem à noite, uma postagem de algumas páginas falando que o empresário do Juan é concunhado do Rui Costa, parente do Rui Costa. E abre aspas para a postagem dessa página falando: será que é por isso que há uma insistência tamanha pelo Juan? Fecha aspas. E aí eu acho, gente, que, primeiro, cruzamento de dados de redes sociais não é apuração. A gente precisa ir mais a fundo para falar que é apuração. Eu falei com algumas pessoas hoje e o que me falaram é: essa informação não pega o São Paulo de surpresa. O São Paulo já sabia disso, desde o começo foi esclarecido que o empresário era parente ou alguma coisa do Rui Costa. E o jogador foi contratado, e agora o São Paulo está tentando, de todo jeito, manter ele. Eu acho que a gente precisa ter cuidado para fazer ilações como essa, como dizer que o São Paulo está querendo, de qualquer maneira, manter o jogador porque o empresário dele é parente do Rui Costa. A gente precisa ter responsabilidade para falar uma coisa dessa, sabe? Então, o que eu apurei hoje é que o São Paulo já sabia dessa informação. O São Paulo está tentando manter o Juan, não porque é empresário o empresário é parente do Rui Costa, porque o São Paulo não tem dinheiro para contratar outro zagueiro. O São Paulo precisa manter um jogador. E precisa de um jogador que já está acostumado, já está no time, já está. Se conseguir emprestado por mais um ano, vai manter o jogador, e aí depois lá na frente vai ver o que vai fazer. Então, assim, você pode discordar da atitude do São Paulo, mas falar que é por causa disso ou por causa daquilo, aí já é outro ponto. E se fosse um jogador que a torcida gosta, se fosse, sei lá, o Lucas, que veio porque o empresário é parente de alguém do São Paulo, não ia estar ninguém falando isso. Então a gente precisa ter cuidado com ilações que a gente faz, né, Arnaldo? Sim, até porque é um meio, né? Por que o Oscar veio para o São Paulo? Não é porque ele foi formado no São Paulo e ama o São Paulo. Também é por isso. Mas porque o empresário tem uma ligação muito forte com o Casares. Não de parentesco, mas de relacionamento. A questão com o Juan, ele é curiosa, porque existe um preconceito em relação ao Juan. O Cedric, mesma coisa, Arnaldo. E o Cedric também é do mesmo empresário. E o empresário pediu para o Cedric ficar treinando, ser observado pelo São Paulo. O Casares topou e ficou naquele negócio do Sabino e tudo mais, né? É assim, o meio futebolístico é assim. O Juan, 2 pontos, é um ótimo zagueiro. O Juan contra o Palmeiras, na quebra da invencibilidade do São Paulo no Brasileiro, lá no sintético, ele se machucou lá de novo. Aliás, ele sentiu as 2 vezes no sintético contra o Palmeiras, tinha ido bem no Allianz e foi o melhor jogador em campo lá quando o Vitor Roque fez o gol no final. Saiu como o melhor em campo. O Juan barrou a Arboleda muitas vezes, porque a saída de jogo dele é melhor. Ele é um ótimo jogador e ele tem uma coisa que o elenco do São Paulo não tem: idade. Ele tá com uma lesão, aí eu acho importante. Qual lesão? Que tipo de lesão? Quanto tempo vai demorar? E como é que pode ser o custo dessa operação? Lembrando que o São Paulo já está devendo. O São Paulo já não cumpriu com o Sassuolo a sua obrigação. Assim como não cumpriu com o empresário do Alan Franco, assim como não cumpriu com a Lazio do Marcos Antônio. Agora, o Juan, o Marcos Antônio, são poucos dos jogadores que estão na idade auge da carreira. Qual o problema desse elenco do São Paulo? Ou tem jogador muito velho, ou tem jogador muito novo. E se tô com a camisa aqui, Éder, que é uma falácia, que é o esquema. Eu vou rasgar essa camisa. Que isso? Aliás, sabe aquela live que a gente ia fazer, que a Priscila Senhorães ia participar? Você não estava? A minha caneca 3 zagueiros caiu e arrebentou. Eu vou queimar a camisa. Por quê? É o sistema que eu mais gosto. É o sistema que o Crespo utilizou na final do Paulista, mas nunca mais utilizou. O Crespo, na reta final, ele estava jogando com Igor Gomes improvisado de lateral, Marquinhos na direita, Rigoni na esquerda, Caleri de centroavante e Luciano de 10. A gente fica com essa impressão: o Crespo ama 3 zagueiros. Não é bem assim, depende. E para jogar com 3 zagueiros, você precisa de 5 no elenco. O São Paulo tem 5. É onde tem a melhor coisa do São Paulo: 5 zagueiros. Se você não tem o Juan, você só tem 4. Ah, não, porque o Igão... Gente,
O Igão tem 15 anos, 16, 17, ele tá alternando partidas de titular no sub-20 e reserva. Ele jogou agora contra o Bahia, mas ele vinha sendo reserva. Põe o Igão na Libertadores, não vai. É que nós jogamos, né? Nós tivemos o último jogo sob pressão com Ferreirão e Lucas na ponta. O que acontece? Sob pressão. O moleque não rende. Não tem como. Então, assim, o Juan, o Marcos Antônio era a mesma coisa. Só não tinha questão. Aí o Marcos Antônio teve uma boa sequência. Esses caras têm uma qualidade técnica, uma rodagem europeia boa, importante, e tem saúde, desde que ele não esteja machucado gravemente. Isso que eu preciso saber. Não quem é o empresário, quem é o fulano, tal. E mais uma vez a gente não sabe. Não, é da lesão, é isso. Né? A gente não sabe. Essa é uma questão. E vamos combinar. Aí vamos fazer outra comparação. A época do Crespo, o Crespo estourou os jogadores. Por isso que eu estou falando, o Crespo sabe exatamente o que nós estamos falando aqui. Crespo não é bobo. Crespo é rodado. Ele não joga, ele não pula de cabeça na cachoeira como o Zubeldia pula. Ele não pula. É um outro tipo de coisa. Ele não faz aquecimento com o jogador, não faz embaixada, não sai comemorando no colo do jogador. Ele é um técnico de formação mais europeia, embora fosse um jogador visceral, como técnico ele não é assim, ele não é expulso, que é ótimo. Ele é, acima de tudo, um sujeito inteligente. Ele fica pouco tempo nos lugares, essa é uma questão. O time que ele mais dirigiu na vida, diferente do Zubeldia, o time que ele mais dirigiu na vida é o São Paulo, para vocês terem uma ideia. Ele ficou 6 meses no São Paulo, é o lugar que ele tem mais partidas. E o Crespo, ele vai, de alguma forma, poder pegar a página em branco, o que é bom, mas ele sabe, como foi lá atrás, que se a coisa apertar, vão falar que ele estourou o time e tal. A preparação física do Zubeldia eu considerei boa, porque você tinha um rendimento físico ok pela idade dos jogadores e poucas lesões musculares. Poucas lesões musculares do ano passado, e essa também são 2 lesões, Marcos Antônio e Oscar, musculares, eles já estão prontos. O resto teve de tudo. Lucas, cápsula do joelho, diagnóstico, não sei se foi o correto no início. O Igor Vinícius, lombalgia, demorou não sei quanto tempo. Aí o Ferreirinha, fascite plantar, o outro não sei o que, dor de ouvido, o outro não sei o que lá. O que demorou muito nessa era recente do Zubeldia foi o retorno dos jogadores do DM, né? Na época do Crespo eram lesões musculares em série. Talvez por São Paulo ter emendado a temporada, jogado o Paulista a Vera, era a Copa do Mundo, era pandemia, jogava de 48 horas, o que eu achava também natural, mas fizeram a caveira da comissão técnica dele, tanto que os preparadores físicos mudaram, e também dele. Estourou o time e tal, não sei o que lá. É fogo, né? Então eu espero, sinceramente, por isso eu acendi as velas, que os jogadores estejam saudáveis para o São Paulo ter um número mínimo de jogadores. Na reta final do Zubeldia não tinha nem número mínimo para colocar no banco. Né? Então essa é uma questão para o Crespo criar alternativas e tal. E o Juan seria importante, Éder, se ele tiver condição daqui a um tempo. Porque aí ele permite que, por exemplo, o sistema de 3 zagueiros seja utilizado mais vezes. Senão não vai. E vamos trazer mais algumas informações dessa chegada de Crespo e aí como ele vai aproveitar esses garotos da base. Abre aspas para a matéria, veja as opções da base para Crespo utilizar no São Paulo. Treinador diz que não vai se importar com a juventude dos garotos revelados em Cotia e promete espaço na equipe principal. Abre aspas, futebol não tem documentos, uma fala de Crespo. Tema de constantes debates durante o trabalho de Zubeldia, o uso da base foi abordado na primeira entrevista de Crespo. Abre aspas para a fala dele, para mim o futebol não tem documentos, que tenha 38 ou 18. Pessoalmente é exatamente o mesmo. Quem merece jogar, vai jogar. Que demonstre que pode jogar. Comigo não tem nenhum problema. Os jogadores que vêm de Cotia merecem jogar? Comigo não será problema. Não ligo para documentos. Se merecer, vai jogar. Não tem diferença entre brasileiro, estrangeiro ou Cotia. O que importa é quem joga bem e merece jogar. Não tem diferença se é um menino. Os goleiros Leandro e Young, o lateral esquerdo Patrick, os meios campistas Negruti, Pablo Maia, Rodriguinho e Matheus Alves e os atacantes Henrique, Lucas Ferreira e Ryan Francisco são as opções de Crespo,
reveladas em Cotia e que estão no elenco principal. O mais veterano é o Pablo Maia, com 23 anos, que foi promovido ao profissional na temporada de 22 e inclusive já foi campeão da Copa do Brasil na temporada de 23. Em contrapartida, outros da lista têm dificuldades para se firmar no time titular e também na equipe principal. Os goleiros Ian, Young, Leandro, por exemplo, sequer entraram em 2025. Já o lateral esquerdo Patrick jogou só 4 vezes e perdeu espaço para Wendel e Enzo Dias. O volante Negruti tem só uma partida na atual temporada e também não tinha espaço com o Zubeldia. Enquanto isso, Henrique, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco vivem momentos parecidos. O quinteto foi promovido ao elenco profissional na última temporada e nessa temporada carregam a expectativa da torcida de que merecem mais oportunidades. Deste grupo, quem mais jogou nessa temporada de 25 foi Lucas Ferreira. O atacante de 19 anos disputou 22 partidas e se tornou titular absoluto do time, comandado pelo ex-treinador Zubeldia. Quem vive a maior expectativa de ser utilizado por Crespo é o centroavante Ryan Francisco, artilheiro nas categorias de base do Tricolor, disputou 14 partidas nessa temporada e marcou 3 gols, depois de ser campeão da Copinha. Recheado de garotos revelados em Cotia, o elenco tricolor se reapresenta nesta quinta-feira. Enfim, essa foi uma matéria aí do GE.com trazendo essas informações de como o Crespo vai utilizar esses garotos. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!